Eu queria convidá-los a refletir sobre um tema das Escrituras. O nosso projeto do Quebrando ao Silêncio está organizado e programado para a igreja nossa aqui para o próximo sábado, mas hoje nós vamos meditar um pouco na Palavra de Deus, e especialmente numa das partes da Palavra de Deus que tem chamado, assim, que eu gosto de ler. Eu pessoalmente gosto das histórias, mas parece que depois das histórias, essa é a parte da Bíblia que eu gosto de ler, porque atrás dela há muitas histórias, histórias passadas, histórias do presente e histórias do futuro, porque essa é uma parte do trecho da Bíblia que me encanta, que é o livro de Salmos. Há essas histórias lindas quando a gente lê. Eu de fato fico imaginando os motivos quando alguém escreveu o Salmo, que linguagem utilizou, qual era a situação que estava vivendo. E nós temos a honra de, às vezes, encontrar algumas explicações sobre alguns salmos. Isso encanta a gente. O rei Davi foi assim, parece-me que foi daqueles autores dos salmos, o que mais escreveu salmos. Alguns dizem que os salmos levou muito tempo para se formar, levou-se muito tempo para formar o livro de salmos. E eu fico meditando, e de modo especial, a um dos salmos que tem, assim, tomado conta do meu coração, e eu tenho lido muitas vezes. Eu diria assim, esse salmo foi um presente que o pastor Rubens Lessa me deu, e é um dos salmos que eu já preguei algumas vezes sobre ele, mas sempre que medito, eu gosto. Este salmo, esta semana, semana passada nós dedicamos com um grupo de 7 pastores, como eu estava coordenando a reunião, nós dedicamos um tempo para ficar meditando no salmo, nesse salmo, a gente começar a refletir sobre ele. Esse salmo era o predileto de Martinho Lutero, ele é conhecido como o Salmo de Lutero, não é? Este salmo, eles costumavam cantar nos momentos de aflição, e naquela época, como o povo usava o piano em algumas tabernas, eles estavam ali, eu imagino que a igreja se reunia naqueles lugares para cantar esse salmo, e ele fez até algumas músicas, assim, colocou música nesse salmo, porque você sabe que quando a gente pega a Bíblia, as músicas do salmo se perderam no tempo. Eu até gostaria de ver, de ouvir. Eu tenho um avô, que ele é falecido, mas ainda é meu avô, apesar de ter falecido, e ele não sabia a música dos hinos, e ele pegava o inário, e ele ficava com o inário em casa, colocando música nos hinos. Era engraçado, a gente ficava rindo, porque era a música que ele criava para os hinos do inário, que a gente ficava assim, olhando onde ele tirou isso da cabeça. E às vezes eu imito meu avô, em casa, sozinho. Eu começo a ler os salmos, e eu começo a colocar música, imaginando como era que as pessoas cantavam. E esse salmo, eu às vezes costumo cantar batendo palmas, parecido com o que o povo fazia naquele lado do mundo. E eu faço em casa lá, eu me assento e começo a cantar esse salmo, e eu começo a colocar música no salmo, eu fui inventando coisa. Não é como eu não tenho o dom da música, mas tenho o desejo, eu vou ir colocando algumas músicas em alguns salmos que estou lendo. Esse salmo, Ellen White disse que será o salmo que o povo de Deus vai cantar no momento de angústia. Quando houver um grande momento de angústia, ela diz no livro Grande Conflito, na página 639, que ali os filhos de Deus estarão cantando este salmo. Eu achei interessante, cantando este salmo. E eu fiquei imaginando, alguém colocou a música para eles, nesse salmo. Talvez seria a mesma música que criou o Martinho Lutero, que está no nosso inário de número 33 no nosso inário. Esse salmo, ele é diferente. Ele tem 3 estrofes, e parece que as estrofes são muito parecidas. Em número de palavras, em linguagem, ele separa as 3 estrofes. Quando você toma esse salmo tem uma característica, ele apresenta o mundo em desordem, o caos, mas também apresenta a ordem nesse salmo. Ali você percebe a ordem ali estabelecendo. Ele faz parte de um grupo de 3 salmos.
que segue mais dois depois dele. E através da leitura desse salmo, lendo algumas vezes, eu já assim, às vezes, até o pastor Rubens me estimulou a isso. Ele disse assim: olha, quando eu não consigo dormir, eu fico recitando esse salmo. E eu vou nesse mesmo caminho, decorando, repetindo. Às vezes, nas minhas angústias e preocupações, eu repito esse salmo uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E se você puder ler a minha Bíblia, ver a minha Bíblia, essa eu diria assim, é a parte da Bíblia mais riscada, com caneta de várias cores. Porque parece que cada vez que eu leio esse salmo, ele traz alguma coisa nova. Sempre traz uma compreensão nova. E eu quero convidar você a ler esse salmo comigo. É o salmo de número 46. Salmo de número 46. No Salmo 46, 3 versos têm um destaque forte. O verso primeiro, parece que ele se repete no versículo 7, e há uma repetição no versículo 11. Eu diria que são as estruturas de apoio desse salmo. Esse salmo, ele é tão extraordinário, que eu descobri na minha leitura, que a gente pode ler ele de cima para baixo, de baixo para cima, ele contém a mesma mensagem, ele não nos engana. E eu quero essa manhã ler o salmo, não do versículo 1 para o versículo 11, mas do versículo 11 para o versículo 1. Eu quero solicitar que algumas pessoas me ajudem na leitura. O Tiago vai ler o número 11, o versículo 11. A Natasha, o versículo 10. A Paula vai ler para a gente o versículo 9. A Thaís vai ler o versículo 8. A irmã Marinete vai ler o versículo 7. O versículo 6, quem vai ler para a gente é o pastor Hélio. O versículo 5, a Nádia. O versículo 4, a Jana. O versículo 3, Emily. E o versículo 2, Fernanda. E o versículo 1, a outra Emily. Ok? Vamos começar? Você fica de pé e leia. Vai lendo automaticamente. Um termina e o outro vai acompanhando. E nós vamos meditar de modo pastoral nesse salmo. Por favor. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O 6. Clamam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde a manhã.
Amém? Esse salmo de modo pastoral, às vezes eu fico imaginando as músicas que estão por trás desse salmo. Eu fico imaginando um coral que começa cantando, e eles dizem a primeira melodia, eles começam dizendo assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eles começam a cantar. E de repente o coral que está atrás, ele fala assim: por isso não temeremos. Um outro grupo responde: por isso não temeremos. Eu imagino que eles vão alternando as perguntas e respostas, acrescentando o salmo, como que se vai completando na vida das pessoas. E quando eu leio esse salmo, eu fico imaginando, eu até escrevi na minha Bíblia, assim do lado: que tipo de pessoa necessita de um refúgio? Alguém aqui já entrou num refúgio físico? Já viu um refúgio físico? Uma fortaleza, alguma coisa assim que é elemento de socorro? Você já passou por isso em algum momento? Você já viu? Não pessoa, mas algo, um espaço físico, uma torre, algo assim. Alguém já viu um refúgio? Quem é que precisa de um refúgio? Eu olho esse salmo e eu percebo que essa é uma palavra que vai se repetindo. Vamos ver, olha aí, ó. Deus é o nosso refúgio e o que mais? Fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É interessante que a gente esquece desse detalhe. Faz parte do plano do inimigo fazer que a gente não olhe para a realidade do salmo, para a realidade da palavra de Deus, mas que a gente fique preocupado com as circunstâncias. Mas o salmista se levanta e diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A ideia de refúgio aqui é uma ideia que é algo que está num local inacessível. É um local que você não consegue alcançar fácil. É um local onde você tem esperança, onde você se esconde. Mas não fala aqui de algo que você assim só encontra num lugar. Quando o salmista apresenta a Deus como nosso refúgio, ele se vale na sua apresentação, porque diz: Ele é um socorro bem presente. Isso ele se vale da própria divindade, que é onisciente, é onipresente e é onipotente. O refúgio de Deus não se refere a um lugar, a um espaço no tempo. E à proporção que eu fui lendo esse salmo, eu fui percebendo que Deus aqui se apresenta como um refúgio móvel para os seus filhos. É um refúgio que a gente pode fazer uso aqui quando ninguém está fazendo nada. A gente pode fazer de refúgio esse socorro bem presente. Eu achei bonito quando o salmista diz assim: socorro bem presente. O que significa um socorro bem presente? O que você pensa? Pensa um pouquinho. O que significa um socorro bem presente? Não tem passado, não vem no futuro, não vem... Ele é simplesmente um socorro presente. Ele é refúgio, ele é fortaleza, mas esse socorro bem presente. E aí, por conta que Deus é socorro presente, é onisciente, onipresente e onipotente, que não há espaço, não há distância, não há limitação para que Deus possa socorrer aquele que faz dele o seu refúgio, o salmista então introduz uma expressão que para mim é extraordinária, ainda mais para mim, para eu que fui um garoto medroso. Eu tive sempre medo de escuro, eu tinha medo do escuro, eu fugia, eu não gostava de ficar sozinho no escuro. Então quando eu leio a palavra não temeremos, ganha uma dimensão diferente para mim, porque eu sei o que é ter medo. Desde pequenininho eu tinha medo das coisas, e hoje ainda tenho muito medo de algumas coisas. Medo, mas eu não tenho temor. Me assombra, mas não me faz encolher. Olha o que diz a palavra. Por quê? Eu acho bonito, ele diz assim: portanto, porque Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. O que o salmista diz? Portanto, não temeremos, ainda que a terra faça o quê? Se transtorne no meio dos mares. Você já imaginou o que significa uma terra se transtornar no meio dos mares? Você, em algum momento, lembra daquele episódio das tsunami? A terra começa a tremer no meio dos mares lá, tudo vai se acabando, e ele vem com umas ondas. E você lembra o que aconteceu alguns anos atrás? Nós
nós vimos ali uma tsunami que morreram mais de 200 mil pessoas. E o interessante é que o salmista está dizendo assim: apesar de vir uma tsunami, nós não temeremos. E eu fico refletindo às vezes sobre esse salmo, e olha, deixa eu mostrar um pouquinho para você que está mais próximo. Assim está a minha Bíblia neste salmo. Porque eu vou rabiscando, é gostoso meditar. Além de meditar em todas as partes da Bíblia, eu dedico um pouco mais de tempo a esse salmo. E ele diz assim, olha, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e se abale no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes façam o quê? Se estremeçam. Eu não sei o que significa, parece que ele está dizendo assim, na primeira parte desse salmo, ele fala do caos no elemento natural. Imagina o que é um terremoto. Qual é a coisa mais estável que a gente tem? Os montes. E de repente você olha e vê os montes caindo, se desabando. O que lhe acontece? Como é que você sentiria se você estivesse num lugar assim e começasse a ver a terra tremendo? Imagine que você está dentro de casa, o que você faria no desespero? Não sei se havia em Israel terremotos ali, mas o salmista, quando escreve o salmo, ele escreve dizendo que, embora essas coisas possam acontecer, ele diz, não temeremos, por quê? Porque Deus é o nosso quê? Refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente. Imagina você o que significa tudo isso? Eu tenho observado que faz parte do plano de Satanás assombrar a gente. Eu tenho notado que faz parte do plano de Satanás deixar a gente numa situação em que a gente deixe de confiar em Deus e a gente comece a olhar para as circunstâncias da vida. Às vezes eu tenho observado que, com frequência, coisas que parecem muito simples e que são fáceis de resolver por causa de Deus, a gente se assombra. Eu me recordo que quando, há alguns anos, eu fui hospitalizado, e eu já contei para vocês algumas vezes, eu fui hospitalizado, eu passei por uma das experiências que eu nunca imaginei que poderia passar em minha vida. Depois de ficar ali uns 5 dias sem comer, ficaram 5 dias sem me alimentar, sem dormir direito, e ali passando a noite, indo ao médico, sentindo dores, aquela situação difícil, e eu fui cirurgiado de um apendicite, e na cirurgia, no domingo pela manhã, porque eu havia colocado tudo para fora, a médica me procurou e disse assim, olha pastor, você tem que dar um jeito aí, se apegue com quem está lá em cima, porque o que eu tinha que fazer eu já fiz. E se não resolver, eu vou lhe abrir novamente. E quando a médica saiu da nossa sala, eu estava assombrado. Eu estava desesperado, porque parecia que o argumento dela era maior do que a minha confiança naquele para quem ela me apontou, e eu sendo pastor. Olhei as circunstâncias, não do ponto de vista, não com as lentes do Evangelho, não com as lentes do Salmo. Eu olhei as circunstâncias com as minhas próprias lentes do assombramento e do temor. E naquele momento eu me desesperei. Eu lembro que falei com Leila, que estava ali ao meu lado, e disse, Leila, peça para alguém, faça aos meninos para orar em meu favor. Eu me desesperei. Parecia que eu estava sozinho nas circunstâncias. Ela que disse depois, que olhou para mim e ficou assombrada. Porque eu estava ali magro, mais magro do que já sou, não é porque falar que eu sou magro é uma... Eu não vou dizer o que é, não é? Mas olha, eu magro ali naquela situação, mais magro ainda, no meu desespero, eu olhei para as circunstâncias da médica, as palavras da médica, e eu achei que eu estava sozinho naquele ambiente, que eu estava perdido, que eu estava em desespero, eu tinha o refúgio, a fortaleza, o socorro bem presente, e o meu olhar naquela situação não foi para aquele socorro bem presente, o meu olhar naquela situação foi para a situação como se ela fosse a senhora da minha vida. Me lembro que aquele que escolheu ser o nosso socorro, bem presente, como diz o Salmo, e ele se movimentou para dizer, porque
Porque é interessante, Deus, a gente não consegue ver a Deus, consegue? A gente não conseguiu ainda, talvez não, com certeza na eternidade vamos conhecê-lo. Mas nós não temos esse conhecimento. Aí o que ele faz? Ele envia pessoas. Eu me lembro que estava no hospital e de repente alguém bateu a porta, a médica tinha saído, Leila ficou ali, alguém bateu a porta e quando abriu a porta disse: oi amigo, posso entrar? E eu disse: ok. E chegou um homem, um moço, um cristão que mora em outra cidade, e ele começou a conversar conosco, e ele foi conversando, e ele queria me levar para caminhar. Ele disse: amigo, eu vi o amigo tão aflito, tão abatido, pensei que o amigo estivesse sozinho, e vim aqui para falar contigo. E quando ele soube que eu era pastor, mas ele se assombrou ainda, porque ele achou assim: mas como é que pode? Porque ele me viu na situação em que eu estava, ele viu que eu estava para baixo, não para cima, por causa do refúgio que é o Senhor. E eu pensei comigo, quando ele começou a falar, a Leila começou a dizer assim, ele disse assim: vamos sair comigo, vamos sair, vamos caminhar lá fora. E Leila falou: não vai. Ela não conhecia, mas enquanto ele estava ali, o Senhor foi se revelando e eu pude ver que Deus estava se manifestando através daquele homem para levantar a minha fé, para me dizendo assim: rapaz, acorde, eu sou o seu refúgio, aquieta, eu sou o seu refúgio, a sua fortaleza, seu socorro bem presente, eu estou aqui. Às vezes, gente, nós temos uma vida tão agitada, preocupado com tantas coisas, que a gente chega a pensar que não existe Deus. Olhamos para as circunstâncias e focamos nela do nosso jeito. A gente está se tornando cristãos adventistas secularizados, onde a nossa confiança basicamente está nas circunstâncias e não naquele que fez os céus e a terra, naquele que se apresentou ao seu povo no passado, no presente, no futuro. Ele já se antecipa ao futuro, contando histórias do futuro para a gente, com uma certeza. Ele é o quê? É o nosso o quê? Refúgio. O que mais? E o que mais? Socorro bem presente na tribulação e na angústia. E eu tenho certeza, se a gente parar um pouco para pensar, a gente vai ver como ele cuida da gente. A estratégia do inimigo é o quê? É manter a nossa mente sempre ocupada, para que a gente perca o privilégio da reflexão na palavra de Deus, para que a gente possa repetir a palavra de Deus, para a gente possa receber a bênção de Deus. Sabe o que acontece, gente? Muitas vezes a gente fica com uma mente assim, hoje, o WhatsApp, as redes sociais, de modo geral, a TV, são tantas coisas que a gente, na crise, a gente não para Senhor, deixa eu pensar um pouquinho, como o Senhor me guiou no passado, o Senhor pode me guiar no futuro. E a gente não faz isso. O verso de número 4, olha o que diz aí. Ele introduz em meio ao caos, você vai ver aí, o mar, os montes, os mares estão vindo a este tsunami, a terra se abrindo, tudo se tremendo. Aí ele introduz no versículo 4, uma coisa bem suave, vem naquele galope enorme, e ele para. Olha o que ele diz no verso 4. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Você já pensou o que é isso? Há um rio que alegra uma cidade de Deus. Veja, se no mar há tempestade, no rio, onde está a cidade de Deus, há alegria. E de lá saem canais que dizem assim, olha, levando para trazer conforto às famílias. E diz aqui o salmo seguinte: o santuário das moradas do Altíssimo. A gente sabe que a aplicação primária desse salmo aqui, ele está se referindo a Jerusalém, ao santuário terrestre. Mas não deixa de escapar para a gente uma lição, que eu chamo de lição espiritual e pastoral aqui, eu queria convidar que você me entenda um pouco mais. Diz, por que há paz? Porque o santuário de Deus está lá. Ele está no meio no santuário. Mas pegue a sua Bíblia e abra no livro de 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6.
E eu quero solicitar que você abra a sua Bíblia aí, no versículo 17. Quem vai ler para a gente é o Tiago. 17, 19 e 20. 17, 19 e 20. Olha o que diz essa parte das Escrituras. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, 19 e 20. Mas aquele que escreveu no Senhor, no Espírito, foi. Acaso não sabe que o corpo das coisas sobradas, mas sobre a vida de vocês, que lhe foram dadas por Deus, e que não dão no jeito dele. Eles foram comprados por alto preço, não sendo Você sabe o que eu estava meditando aqui? Numa aplicação mais contemporânea da minha parte, quando eu olhei aqui, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Embora esteja se referindo aqui a Jerusalém, o santuário terrestre, eu não deixo de ver aqui que eu também e você, nós somos santuários de Deus. E que Deus habita em nós. Eu fiz questão de anotar e puxar na minha Bíblia assim, um ponto de assim, eu sou santuário, porque hoje não temos um santuário terrestre. O Senhor, Ele está no meio do seu povo, Ele habita e por isso Ele traz paz para a gente. A Bíblia diz que rios de água viva vai jorrar da vida daqueles que têm Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. E quando a gente lê esse salmo aqui, eu fico meditando, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será. O que diz o salmo aí? Jamais será abalada. Então, essa consciência, gente, ela tem que tomar conta do coração da gente. Porque o nosso maior desafio hoje não é vir à igreja. O maior desafio hoje é ter fé em Deus quando as circunstâncias pareçam apontar numa direção diferente. Há alguns anos, o Dr. Sankili contou uma história, e eu sempre me lembro dessa historinha dele. Ele contou que ele, na casa dele, ele tinha, para os filhos dele, um hamster, um ratinho pequenininho. Lembra do hamster? Branquinho. E ele também tinha dentro de casa um hamster e um gato. Agora você imagine que combinação explosiva. O hamster e um gato. E quando a família descuidou, um dia desses, o gato pegou o hamster e começou, ia matar o hamster. E eles chegaram às pressas e tiraram das mãos do gato, ou das mãos não, das garras do gato, tiraram o ratinho e eles trataram do ratinho e colocaram o gatinho lá fora. E eles trataram do ratinho e agora o gato ficava fora de casa e o hamster ficava dentro de casa protegido. Mas ele conta que às vezes o gato rodeando a casa começava a miar. E sabe o que acontecia com o ratinho? Começava a ficar tremendo. Sempre que o gato estava miando, ele tremia de medo. Porque ele lembrava da experiência passada, mesmo estando num ambiente seguro. Às vezes, quando eu penso nessa história à luz do Salmo, eu fico imaginando que nós somos assim também. O inimigo, Satanás, começa a fazer barulho, começa a jogar, as circunstâncias começam a nos cercar e a gente começa a se assombrar. A gente esquece que a gente está no refúgio. A gente esquece que está na fortaleza. A gente esquece que está seguro em Deus, que Ele é um socorro presente e a gente fica com medo das circunstâncias. Como diz um dos servos de Deus, ainda que Ele me mate, nele confiarei. Esse salmo de modo pastoral eu vou aprofundar aqui, porque eu estou fazendo para a gente fazer uma leitura de uma boa reflexão. Aí o salmista diz assim, aí ele parece que sai da confusão do mundo e ele diz, jamais será abalado. Olha o versículo 5. Deus está no meio dela, da cidade ali, eu diria assim, no meio da nossa vida. Jamais será abalada. Por quê? O que diz o Salmo? Ele vai ajudar desde quando? Desde onde? Olha o Salmo. De onde ele vai nos ajudar? Antes
da manhã, no romper ali. Agora, eu fiquei pensando, se Deus vai nos ajudar ali antes da manhã, antemanhã, isso quer dizer o quê? Enquanto a gente está dormindo, o que é que Deus está fazendo? O que é que Deus está fazendo pelo seu povo? Ele está ajudando. Antes que venham a aparecer os dias com seus desafios, Ele está ali trabalhando, ajudando a gente. Antes que a gente esteja buscando ajuda, a gente está dormindo ainda, Ele está nos ajudando, porque Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na tribulação. Você tem tribulação? Ele é o seu socorro. A tribulação no seu casamento? Ele é o socorro. A tribulação na sua vida profissional? Ele é o socorro. A tribulação na sua vida financeira? Ele é o socorro. O nosso grande desafio é único, é confiar no Senhor, apesar das circunstâncias. Aí parece que o salmista diz assim, bem, ele já acalmou o mundo natural agora, vamos ver as pessoas. Aí o salmista diz no versículo 6, bramam nações, reinos se abalam. O que acontece? Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Quando a terra se dissolve, aí o povo de Deus canta. O que é que o povo de Deus diz? Olha o verso 7. O Senhor dos exércitos está... A ideia, me parece aqui, é que o mundo está desabando ao redor, e o salmista aqui, ele está simplesmente dizendo assim, olha, está acabando tudo aí, mas a gente está bem, Deus está conosco. Porque ele coloca o caos e a tranquilidade. O caos e a presença divina. Ele vai combinando esses elementos que dão tranquilidade para a gente. E olha o que diz mais o Salmo. Aí o povo de Deus, vendo o que Deus fez, ele faz um apelo às pessoas. Vinde. Contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele fez o quê? Põe termo à guerra. Aqui a ideia em hebraico é de uma ação contínua, né? Ele pôs fim à guerra continuadamente, está tudo em paz, tudo tranquilo. E ele diz, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo, e pela primeira vez no Salmo, a voz de Deus aparece. Olha o que é que ele diz. Veja o versículo de número 10. Que diz o Senhor? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então o Senhor, eu não sei se você já é dono de casa, chefe de família, alguma vez seus meninos estavam fazendo uma bagunça assim, e você entra no meio dos meninos e fala, ei, acalma tudo, paz aqui, deixa de brigar, acalmou, arrumem tudo. Já aconteceu assim com você? Já aconteceu? Já aconteceu de você, ou os seus meninos eram tudo assim, não tinha problema, desentendimento, que você nunca precisou fazer uma intervenção dessa natureza? Eu acho que Deus está fazendo assim com a humanidade. Calma, ordem, eu sou Deus, acalmem, silêncio aqui, organize as coisas, eu sou Deus. Aí o que é bonito? É que depois no Salmo, o povo diz assim, é que quando Deus chegou, havia uma bagunça, uma ordem no mundo, uma desordem no mundo, um caos enorme no mundo. Aí o Senhor aparece. Quando ele aparece e faz a declaração, tudo se acalma. Aí o povo de Deus se levanta e faz o que diz o último verso do Salmo. O que é que o povo diz? O Senhor dos exércitos está... O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu imagino que eles começam a dizer, nossa, que bacana, o Senhor dos exércitos está conosco, Ele é o nosso refúgio. Olha como que aconteceu no mundo, veja tudo o que está acontecendo. Conheço a Deus, porque Deus, gente, se revela com as suas obras. Eu volto a trazer de volta o seguinte argumento. O problema nosso hoje é que a gente tem uma mente tão ocupada que a gente não para pensar em Deus. Martinho Lutero disse uma coisa que me assombra e que me incomoda. Ele disse assim, no dia que eu tenho mais coisas para fazer, eu passo 3 horas em oração.
A gente pensa no problema, a gente imagina pensa na dificuldade, e a gente não para pensar nesse Deus extraordinário que se levanta, independente da circunstância, do lugar e da situação, como nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente. A Bíblia diz que Moisés passou 40 dias lá no monte. A Bíblia anuncia de que Jesus ficou 40 dias em meditação, sem comer. Eu achei interessante isso. A Bíblia diz que Paulo ficou 3 anos e meio no deserto, meditando na palavra. Aí a gente olha para homens como Paulo e a gente admira pelo tamanho da fé deles. A gente examina a vida de Abraão e a gente se assombra quando Abraão vai lá para sacrificar o seu filho. Gente, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. Não coloquemos a nossa vida na segurança da saúde, da juventude. Não coloquemos a nossa vida no emprego que a gente tem, no salário que a gente recebe, nas competências que Ele nos deu. Não coloquemos as nossas vidas no nosso conhecimento. Não coloquemos as nossas vidas na estabilidade financeira. Não coloquemos nossas vidas em nada nesse mundo, mas que a nossa confiança, a nossa segurança estejam unicamente naquele que diz: Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente. E sabe por que eu acho que Deus é introduzido no versículo 10? Porque Deus estava dizendo assim no Salmo: não é discurso de pastor, não é música de cantor, é eu que estou dizendo. Aquiete, de fato eu sou isso mesmo, eu sou refúgio, eu sou fortaleza, eu sou socorro para você. Não são as pessoas, não é a família, porque tudo isso passa. A única coisa que permanece para sempre é a promessa dele, que ele é o quê? O que ele se apresenta no Salmo? Ele é o que ele diz no Salmo, gente? Me repita, o versículo 1. Pegue a sua Bíblia. O que diz o versículo 1? Deus é o quê? Dá para repetir só mais uma vez? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Sabe o que eu faço? Às vezes, quando eu estou assim, impaciente ou preocupado com alguma coisa, eu vou devagarinho. Deus é o nosso refúgio, Deus é o meu refúgio, minha fortaleza. Ele é o meu socorro bem presente na tribulação. Por isso, não temerei. Que pela graça do Senhor, Ele reforce no nosso coração a certeza dessa verdade extraordinária, comum, que está nas Escrituras. E até aconselho a você, antes de dormir, ler esse salmo. Aconselho a você, decore esse salmo. Isso vai fazer muito bem para você, porque esse é o plano do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e que Ele nos faça cada vez mais confiantes nele.